Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. Todos já ouviram essa música. O canto é entoado pelos portugueses no dia 25 de abril e que marcou o fim do governo salazarista, encerrando por vezes mais de 32 anos de repressão. Uma música tão famosa que gerou diversas releituras, entre elas uma célebre releitura da banda brasileira 365, isso no final dos anos 90. Mesmo diferentes entre si, as duas trazem significados e contextos interessantes para a compreensão do mundo contemporâneo, o que as faz merecer análises mais aprofundadas. A música Grândola Vila Morena, tocada pela banda 365, é uma releitura da música composta em 1971 por Zeca Afonso, que, por sua vez, tem a letra retirada de um poema escrito em 1964. A música é de suma importância para a sociedade lusitana, visto que representa um grande momento de sua história, a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos foi um movimento que ocorreu no dia 25 de abril de 1974 e que derrubou o regime ditatorial de Antônio de Oliveira Salazar, regime este que se encontrava vigente há 42 anos. A música era um sinal para o exército e indicava que a revolução estava prestes a começar. Feita de forma pacífica, a revolução contou com o apoio da população civil, a qual colocava cravos nos canos das espingardas dos soldados para indicar que não haveria derramamento de sangue. Este movimento é até os dias de hoje comemorado, sendo este um símbolo da vitória da democracia sobre um regime ditatorial com traços similares ao do fascismo italiano. A canção é formada por quadras e tercetos, com seu refrão sendo encontrado na segunda metade das estrofes 1, 3 e 5. Formado majoritariamente por rimas alternadas, o poema da canção conta com uma estrutura típica da poesia popular medieval portuguesa, em redondilha maior e verso heptassílabo. O ritmo regular usado na versão cantada remete involuntariamente a um grupo de pessoas andando pela terra. Na versão mais famosa, o som dos passos define o ritmo da canção e traz a ideia de marcha dos militares para Lisboa. O coro que assume em contraponto após a primeira estrofe dá uma sensação de força e potência. Já a voz masculina profunda, o ritmo dado pela cadência quase militar e a tentativa de fazer com que os instrumentos não interfiram com a mensagem dão um tom de hino à canção. A versão da música Grândola Vila Morena, lançada pela banda 365, foi publicada no ano de 1987. Apesar de se basear nos ideais na letra, a nova versão explora novos estilos de ritmo, instrumentação, textura e até mesmo de gênero. A banda transforma uma música punk, através das influências marcantes do punk rock e do new wave, trazendo para além da voz, a bateria, a guitarra e o baixo. Todas essas aquisições que renovam a música se entrelaçam em sua textura polifônica, criando uma perspectiva mais diversa e atual. Sendo assim, essa releitura pode ser de tamanho uma produção original, ao trazer o mesmo nome e ideias semelhantes, mas com novos elementos e um novo contexto. Levando em conta seu lançamento 2 anos após o fim do regime militar no Brasil, esta obra carrega enormes significados diante do contexto que está inserida, considerando como exalta a soberania do povo sobre regimes ditatoriais. Além disso, o ano de 1987 marca o falecimento do compositor original da obra, Zeca Afonso, o que indica que a releitura da obra pela banda 365 seria um meio de homenagem ao artista. Há também o intuito de reforçar o posicionamento político para novas atitudes soberanas e intervencionistas que surgiram, sendo elas a intervenção do Banco Central do Brasil nos bancos do Maranhão, Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Santa Catarina, e o anúncio do Plano Bresser proposto pelo presidente José Sarney para o congelamento de salários da população brasileira, tornando notório o objetivo da banda de reforçar os ideais já presentes da música, de reivindicar direitos e escancarar o princípio de poder do povo para o povo. Uma possível relação com as duas obras apresentadas neste documentário são as manifestações ocorridas em 2019 na Argélia, o que foi visto por muitos como o início da nova Primavera Árabe. Para contextualização, a Primavera Árabe foi um movimento ocorrido entre os anos de 2010 e 2012 no Oriente Médio, e que tinha como intuito pôr fim aos regimes ditatoriais vigentes naquela região. Apesar do movimento não ter atingido a maioria de seus objetivos, quase 10 anos depois, ele se tornou inspiração para a Argélia iniciarem as próprias manifestações, as quais conseguiram depor o ditador. Assim, tanto nas músicas analisadas, quanto na nova Primavera Árabe, a vitória do povo, feita de forma majoritariamente sobre os regimes autoritários que regiam a nação.